Bem-vindos a mais um vídeo da série Enem mais Veste. No vídeo de hoje eu vou falar sobre função tangente. Mas antes de começar, já aproveita e já te inscreve no canal e me deixa nos comentários se tem algum assunto que você gostaria que eu tratasse aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Sobre função tangente, a gente vai ver como montar, como desenhar o seu gráfico e depois o domínio, imagem e período da função tangente. Para começar, vamos lembrar onde está o eixo das tangentes. O eixo das tangentes ele é um eixo vertical, paralelo ao eixo dos senos, passando pelo ponto 1, 0 do plano cartesiano. Ele está desenhado ali, indicado como eixo das tangentes. E agora a gente vai avaliar a tangente dos ângulos nos 4 quadrantes. Começando pelo ângulo 0. O ângulo 0 está indicado ali por uma bolinha bem no ponto 0, indicado pela seta. Tá? Como é que a gente faz para saber a tangente de um ângulo? Aquele ponto ali, ele também é a origem do eixo das tangentes. Quando a tangente cair acima desse ponto, significa que a tangente do ângulo é positiva. Quando a tangente do ângulo cair abaixo desse ponto, significa que a tangente vai ser negativa. Como esse ponto, o ângulo referente ao ângulo 0, já está na origem do eixo das tangentes, a medida da tangente desse ângulo é 0. Então, tangente de 0 é 0. Agora eu vou andar com os ângulos no primeiro quadrante. Eu vou andar de 0 até π. Se eu aumentar um pouco o ângulo ali no primeiro quadrante, quanto que é a tangente do ângulo? Como que a gente faz para encontrar a tangente do ângulo? A gente vai prolongar aquele raio ali, correspondente ao ângulo, até que ele encontre o eixo das tangentes. Prolongamos aquele raio, ele encontrou o eixo das tangentes lá em cima, e a distância daquele ponto onde ele encontra o eixo das tangentes até a origem do eixo das tangentes, tá? Aquele segmento em vermelho ali, corresponde à medida da tangente do ângulo. Nesse caso, como essa medida está acima da origem do eixo das tangentes, a tangente é positiva. Se eu aumentar um pouco mais o ângulo no primeiro quadrante, tá? Eu faço o prolongamento daquele raio correspondente ao ângulo até encontrar o eixo das tangentes. Ele encontrou num ponto lá em cima, a distância daquele ponto até a origem do eixo das tangentes, tá? Aquele outro segmento em vermelho ali maior, é a medida da tangente desse ângulo. Então, conforme a gente está aumentando o ângulo no primeiro quadrante, a tangente está aumentando. O que acontece quando nós chegamos no π, no 90 graus? Se eu prolongar o raio que passa pela origem e pelo ponto π ali, o que acontece? Aquela linha ali tracejada em vermelho, ela é paralela ao eixo das tangentes. Se ela é paralela ao eixo das tangentes, ela nunca encontra o eixo das tangentes. Portanto, não vai ter como calcular a medida da tangente daquele ângulo. Por isso que a gente diz que tangente de π, tangente de 90 graus, não existe. Essa é a interpretação geométrica da tangente de 90 graus, tá? E o que acontece um pouco antes disso? Um pouco antes disso, a tangente está tendendo a um número muito grande. Conforme a gente vai aumentando o ângulo no primeiro quadrante, a tangente vai aumentando até encontrar o eixo das tangentes, certo? Bom, agora a gente vai ver no quadrante ali de baixo, tá? A gente vai andar agora no sentido negativo da circunferência trigonométrica. A gente vai andar no sentido de 0 até menos π. O sentido negativo é o sentido horário. Vamos lembrar que o sentido positivo da circunferência trigonométrica é o anti-horário. Logo, se eu andar no sentido horário, eu estou andando no sentido negativo. Então, agora eu vou andar de 0 até menos π. Então, eu peguei um ângulo ali do quarto quadrante, tá? No sentido negativo. Para achar a tangente daquele ângulo, eu vou prolongar aquele raio. Ele vai encontrar o eixo das tangentes naquele ponto marcado ali, em cima do eixo das tangentes, só que esse ponto está abaixo da origem do eixo das tangentes. A distância desse ponto até a origem vai dar aquela medida em vermelho, aquele segmento em vermelho, que é a tangente desse ângulo. Só que como caiu na parte negativa do eixo das tangentes, a tangente nesse quadrante vai ser negativo, tá? Então, se eu aumentar um pouquinho o ângulo nesse quadrante, o que acontece com a tangente? O prolongamento do raio correspondente a esse ângulo vai cair um pouco mais abaixo. Então, aquele segmento em vermelho ali, da origem do eixo das tangentes até o ponto de encontro com o eixo das tangentes, é a medida da tangente daquele ângulo. Então, vejam que ela é negativa e ela é maior que a tangente do ângulo anterior. Agora, de novo, em menos π, o que acontece com a tangente? Se eu pegar a linha que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto menos π, pelo ângulo menos π ali, ela também vai ser paralela ao eixo das tangentes. Portanto, a tangente de menos π não existe também.
Qualquer ângulo que tiver a sua representação na circunferência trigonométrica em cima do π ou do menos π não vai ter tangente, tá? Por causa disso, porque esse prolongamento da origem até esse ponto nunca vai encontrar o eixo das tangentes, tá? Então não vai existir a tangente nesses pontos. Bom, agora a gente vai pegar o ângulo de π radianos, o ângulo de 180 graus, tá? E calcular a tangente a partir desse ângulo. Quanto mede a tangente de π? A gente vai prolongar o raio até encontrar o eixo das tangentes, vai cair exatamente na origem do eixo das tangentes. Então a tangente de π vale 0. Tá? Agora eu vou andar do π até o π meios, no segundo quadrante, e depois eu vou andar do π até o 3π meios, tá? Para avaliar a tangente desses ângulos. Então, se eu pegar um ângulo ali do segundo quadrante, observa que eu estou andando no sentido de π a π meios. Então, eu obtive aquele ângulo ali. O prolongamento do raio no sentido de encontrar o eixo das tangentes vai cair lá embaixo, né? Vai cair na parte inferior da origem do eixo das tangentes. A tangente desse ângulo, então, no segundo quadrante vai ser negativa. Se eu botar outro ângulo ali no segundo quadrante, ó, o prolongamento dele para encontrar o eixo das tangentes cai lá embaixo, maior ainda que o primeiro ângulo, tá? A tangente desse ângulo é aquele outro segmento em vermelho, é maior, né? É mais negativo ainda que o anterior, certo? E agora eu vou andar no sentido de π a 3π meios. Se eu aumentei um pouquinho o ângulo, o que acontece com a tangente? O prolongamento vai no sentido de encontrar o eixo das tangentes na parte positiva do eixo das tangentes. Aquele segmento em vermelho ali é a tangente desse ângulo lá no terceiro quadrante. E vai ser positiva, porque esse segmento está na parte acima da origem do eixo das tangentes. Se eu aumentar um pouquinho mais o ângulo, a tangente aumentou um pouco mais, tá? E em 3π meios, tá? É o mesmo caso do π meios e do menos π meios, tá? O segmento que passa pelo centro da circunferência trigonométrica e pelo ponto 3π meios, ele vai ser paralelo ao eixo das tangentes. Também não vai existir tangente de 3π meios. Bom, agora a gente vai transportar essas informações para um gráfico. Então, primeiro a gente viu no primeiro e no quarto quadrante. Ali no primeiro quadrante, a gente observou que conforme a gente aumenta o ângulo, a tangente vai aumentando indefinidamente, até que em π meios não existe tangente. Por isso aquela linha tracejada no gráfico à direita no π meios. Aquela linha tracejada significa que a função tangente nunca corta, nunca encosta ou corta aquela linha, tá? Ela pode ficar tão próxima quanto a gente queira, mas jamais vai encostar ou cortar essa linha. E depois a gente andou no sentido de 0 a menos π meios. Nesse sentido, a gente observou que a tangente tende a menos infinito. Ela cresce para baixo, ela cresce indefinidamente mais para baixo. Então, aquela parte no gráfico da direita é aquele ramo à esquerda, tá? Que vai de 0 a menos π meios. Observa que ele desce indefinidamente. E também ele se aproxima tanto quanto a gente queira daquela linha tracejada em menos π meios, mas nunca encosta ou corta essa linha, porque a tangente de menos π meios não existe, tá? Depois a gente avaliou lá no segundo e no terceiro quadrantes. Então, primeiro a gente vai ver de π a 3π meios, de π a π meios. De π a π meios, tá? Marcado com a seta em azul no gráfico da direita, a gente viu que a função tangente ela vai de 0 a menos infinito. Ela cresce, mas ela cresce para baixo, tá? Ela cresce infinitamente para baixo. Então, é aquele ramo da seta azul no gráfico da direita. E depois de π a 3π meios, a função tangente ela cresce indefinidamente. É aquela parte da seta à direita no gráfico da direita, tá? A função tangente cresce indefinidamente. Então, esse é o gráfico da função tangente, tá? Bom, aqui o gráfico dessa função tangente, só que com um domínio ampliado, tá? A gente desenhou só numa volta, tá? O que seria em 360 graus, tá? Só que o gráfico da tangente ele continua tanto à esquerda quanto à direita, tá? E o que acontece agora com o domínio da função tangente? O domínio e a imagem, tá? O domínio são todos os pontos que x pode assumir na função. Mas observa que tem vários pontos que a função a gente não pode calcular a tangente, tá? São aqueles pontos π meios, menos π meios, 3π meios que a gente viu e outros pontos. Que pontos são esses, tá? Esses pontos eles são da forma π meios mais κπ. Sempre que eu pegar o π meios e andar meia volta, eu vou cair ou no π meios ou no 3π meios, tá? Que é o mesmo menos π meios, tá? Se eu andar no sentido negativo.
Então, sempre que eu cair em cima de um desses pontos, não vai existir a tangente. E como é que a gente escreve isso? Esses pontos são da forma π mais κ. Então, o domínio da função tangente são todos reais, exceto, né, menos pontos da forma π mais κ. Esse k, pertencente aos inteiros, indica quantidades de meias voltas. Né? Π é meia volta. K vezes π é, se o k for 1, é uma meia volta. Se o k for 2, são duas meias voltas. Se o k for 3, três meias voltas, e assim por diante. Já a imagem da função tangente corresponde a todos os reais, porque a imagem é a sombra do gráfico sobre o eixo y. E observa que essa sombra ela vai de menos infinito a mais infinito. E o período? O que é o período de uma função? O período é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. Nesse caso, a gente observa que a função se repete a cada π radianos. Então, o período da função tangente, indicado por P, né, é π. Agora, se eu tiver tangente de a vezes x, esse a multiplicando x, ele modifica o período da tangente. De que forma? O período da tangente passa a ser π dividido por a, π dividido por este coeficiente do x, tá bom? Então, ali a definição do período, né, é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. Vamos a alguns exemplos agora. Determine o domínio e o período das seguintes funções. Letra A, tangente de 2x. Então vamos lá. Qual é o período? O período é π dividido pelo coeficiente do x. O coeficiente do x aqui é 2, então o período é π sobre 2. E o domínio dessa função? Bom, a gente sabe que sempre que eu tiver um ponto que para em cima do π meios ou do 3π meios, então não vai existir a tangente. Né? E a diferença do π meios até o 3π meios é π radianos, está escrito ali no desenho. Então o domínio vai ser o quê? Aquele ângulo 2x ali, o argumento da tangente, ele tem que ser diferente de π meios mais κ, tá? Conforme o que a gente viu para a tangente de x. Então, isolando o x ali, passando 2 dividindo, eu tenho que x é diferente de π quartos mais κ sobre 2. Portanto, o domínio da função tangente de 2x vai ser x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π quartos mais κ meios. Então, no caso da tangente, vai ser sempre assim, vai ser o reais menos alguma coisa, menos o que ela não pode assumir, menos os valores que o x não pode assumir. Próximo exemplo, f de x igual a tangente de x sobre 3. Qual é o período? O período é π dividido pelo coeficiente do x, π dividido por 1/3, então fica 3π. E o domínio? Mesma coisa, ó. Sempre que o ponto cair no π meios ou no 3π meios, então não vai valer, não pertence ao domínio da função. Então, x sobre 3 tem que ser diferente de π meios mais κ. A base é sempre esse π meios mais κ. Tá? Então, o argumento que aparecer lá na função tangente tem que ser diferente de π meios mais κ. É isso que a gente tem que resolver. O 3 que está dividindo do lado esquerdo passa multiplicando para o lado direito. Então, vai ficar x igual a 3π meios mais 3κ. Desculpa, x diferente de 3π meios mais 3κ. Portanto, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3π meios mais 3κ. Último exemplo, f de x igual a tangente de 2x menos π quartos. Bom, a única coisa que modifica o período é o coeficiente do x. Aquele menos π quartos ele tem outra função, tá? Então, o período aqui vai ser π dividido por 2. E o domínio? É a mesma ideia. Aquele argumento ali da tangente, 2x menos π quartos, tem que ser diferente de π meios mais κ. Então, vamos resolver para x essa aí na equação. Vai ficar 2x diferente de o menos π quartos passou mais π quartos para a direita, então vai ficar π quartos mais π meios mais κ. Somando π quartos mais π meios, eu tenho 2x diferente de 3π quartos mais κ. E agora é só passar o 2 dividindo. Então, fica x diferente de 3π sobre 8 mais κ sobre 2. Então, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3π oitavos mais κ meios. Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se ficou com alguma dúvida que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.